Oda escondeu um grande mistério sobre o que aconteceu no Reverie durante muito tempo. A fuga de Sabo e ser considerado como um grande imperador das chamas nos mostram o que aconteceu com esse personagem. Porém, a sua fuga ainda não está totalmente clara, ainda mais com o desaparecimento de Vivi e a morte do Rei Cobra. Mas como isso vai nos ligar até o arco de Elbaf? Junto com isso eu também vou te explicar por que a Yamato não entrou no bando e como que a nova membro do bando dos Chapéus de Palha vai entrar e nos explicar tudo sobre esse grande evento que foi o Reverie. Então, antes de tudo, se você gosta de One Piece e quer acompanhar tudo sobre esse incrível universo, não se esqueça de se inscrever aqui no canal e ativar o sininho para sempre souber de alguma notícia, alguma novidade e tudo sobre o universo. Então vamos começar por partes. A gente tem o motivo pelo qual Yamato ficou lá no país de Wano, que é que ela supostamente queria conhecer o resto do país e fazer a sua jornada parecida com a de Oden. E na verdade isso tem alguns motivos e eu vou falar eles aqui. Primeiro é que sua jornada se intitula como a jornada de Kozuki Oden, e isso faz uma grande diferença. Para ela ser como Kozuki Oden, ela tem que fazer o que Kozuki Oden fez, e para isso ela não é necessária no bando. Oden era necessário no bando do Roger porque só ele conseguia ler os poneglyphs. Então aí tem uma grande diferença. Ela não precisa fazer isso, pois já temos a Robin para fazer isso no bando dos Chapéus de Palha, então nesse caso ela não seria necessária. E mesmo se ela fosse entrar como essa pessoa, ela iria entrar depois. Nós sabemos que ela, sendo Kozuki Oden, teria que passar por o bando de alguém, como era o Barba Branca para o Roger, e aí sim conseguir de fato entrar no bando do futuro Rei dos Piratas. Esse caminho pode soar meio estranho, mas eu acho que isso tem a ver com o pedido do Luffy para que se algum dia eles quisessem ir para o mar, era só chamar ele. Então eu acho que isso tem correlação com esse pedido do Luffy, porque em algum momento ela vai para o mar, e aí sim, no momento em que ela se sentir à vontade de finalmente se juntar com os Chapéus de Palha, ela iria fazer isso. 2. Como Kozuki Oden tem o seu filho, ela serviria como um guia não só para lidar com Momonosuke, por ser ainda uma criança, apesar de ter um corpo mais velho, mas também guiá-lo a ter os conhecimentos que ele teve e explicar tudo sobre o país de Wano que ela pode explicar para ele, fazendo assim um papel como o próprio pai. E o terceiro motivo é a sua Akuma no Mi. Nós sabemos que a sua Akuma no Mi possui uma peculiaridade, que é ser a protetora de Wano, a Akuma no Mi do bicho, do animal, que é o protetor do país de Wano. Então, como o protetor do país de Wano, ela deve ficar lá até o seu dever ser cumprido, que eu acho que seria quando as bordas fossem retiradas e aí o país de Wano finalmente descesse e voltaria a ser o que ele verdadeiramente é. E aí eu acho que tem toda uma relação com a arma ancestral de Pluton. Dito isto, quem seria o 10º membro a entrar no bando dos Chapéus de Palha, contando que o Luffy é o capitão e ele não conta com nenhum desses? Bom, a gente tem algumas poucas escolhas para isso e uma das mais óbvias é a Vivi. E para isso nós temos que explicar o acidente do Reverie desde o seu início. Sabo queria resgatar o seu amigo Kuma, ou pelo menos o revolucionário Kuma, para que ele voltasse e pudesse agir como ele deveria agir normalmente, e não servir como um escravo dos Tenryubito. Eu particularmente não acho que o Sabo tenha feito o que foi noticiado, e que a morte do Rei Cobra tem a ver não exatamente com o Sabo, mas sim com o governo mundial, com as ações que eles tiveram que tomar por conta das ordens de Im-sama. O desaparecimento de Vivi teria algo a ver com isso, porém ela seria supostamente salva por Sabo, esse que usaria a fruta do Kuma para conseguir tirar ela de lá de uma vez por toda, e o seu desaparecimento seria dado a partir daí. E isso também explicaria o motivo pelo qual o Sabo não está junto nem com ela, supostamente, nem com os revolucionários.
Assim como a Vivi, ele poderia ter sido mandado para outro local. Enfim, o importante é que ele conseguiu fugir, assim como a Vivi. E algo que pode agir aqui como uma carta coringa é a Bonnie, lembrando que ela estava lá tentando ajudar o Kuma, que é um companheiro antigo dela. Se a gente for pensar que ela, por ter visto o Kuma ser salvo pelo Sabo, então ela pode ter cooperado com ele para salvar a Vivi e também para ajudar ele a sair de lá. Lembrando também que falta ela e o Rude para finalmente aparecerem e completarmos todos os supernovas aparecendo nos arcos de One Piece. E aí a gente parte para um motivo muito importante, que é o que está acontecendo com Alabasta. Lembrando que teoricamente lá estaria um caos por conta de ter o seu rei, né, sendo morto em plena conferência que era para resolver as coisas e não abrir mais problemas. E para isso a gente tem uma outra carta muito importante, que é o Koza. Tendo uma relação muito de amizade com a Vivi, eu não acho impossível ele tomar conta do país lá para proteger o país enquanto a Vivi está fora, e que talvez isso até tenha sido um pedido do Cobra, sabendo que ele iria lá passar os seus últimos momentos de vida. Isso fica ainda mais relevante quando a gente lembra que o Sabo é um revolucionário e que o Koza liderava revolucionários ao longo do arco de Alabasta para tentar tomar o controle e salvar o povo que estava tendo toda aquela necessidade da água e tudo mais. Mas então ela precisava estar em um lugar seguro. Vivi não poderia voltar para Alabasta, que seria o centro das atenções durante um tempo. Ela precisaria esperar a poeira baixar, porque ela obviamente deve saber que é um alvo em potencial da Im-sama. No caso, ela não sabe que é exatamente dessa pessoa, dessa criatura, mas ela sabe que é um alvo do governo mundial e que não pode ser atacada assim, pois ela deve aguardar o momento em que ela vai revirar isso tudo e salvar novamente o reino de Alabasta, caso isso seja preciso, ou apenas voltar para lá numa última jornada para cuidar de seu reino, que é direito dela. Se foi um pedido da Vivi para Sabo cuidar de Alabasta, então ele poderia estar lá e ao mesmo tempo fazer essa ligação entre Koza e os revolucionários, fazendo assim então com que ele fosse o novo rei de Alabasta, ou pelo menos um líder temporário até que a Vivi volte. Então ele fez um favor para Vivi, que era lançar ela para o lugar mais seguro possível, que no caso foi Elbaf. É bem possível que a gente tenha isso revelado no próximo capítulo, já que a gente teve a ligação do Sabo e também o Dragon estava falando com o Kuma naquela cena. Então a gente poderia ter a revelação do que exatamente aconteceu no incidente do Reverie, ou o Oda poderia segurar isso um pouco, explicar aonde o Sabo tá, e no momento em que a Vivi aparecesse em Elbaf, aí sim tudo seria revelado. E aí é um motivo pelo qual a gente teria que esperar até Elbaf, e também o motivo pelo qual os Mugiwaras até o momento não tem noção nenhuma do que aconteceu nesse evento, que teoricamente deveria estar nas notícias. Ele deveria aparecer para que eles tenham a surpresa de que a Vivi sumiu, o Rei Cobra morreu. Então, se isso não aconteceu até o momento, é porque vai ser contado em primeira mão por alguém, e a Vivi cumpre esse papel com maestria. E além disso, a gente tem a cena em que eles estão se despedindo dela, e essa cena possui um fator muito interessante que eu acho que eu nunca tinha pensado antes, mas que pode fazer de fato ela entrar para o bando dos Chapéus de Palha nesse exato momento. Quando a gente está tendo a despedida deles e ela olhando de longe, a gente sabe que o Sunny, né, o caso no Mary na época, é uma casa para ela. Ela entrou no bando do Chapéu de Palha bem no início da jornada dele na Grand Line, e nada melhor do que entrar novamente no final para completar esse grande ciclo que é a jornada para se tornar o rei dos piratas. O mais interessante é que arcos que a gente nunca tinha pensado antes, como por exemplo Little Garden, fariam sentido aqui, pois ela poderia utilizar, Oda no caso poderia utilizar esse movimento dela conhecer o Dory e o Brog para mandar ela para Elbaf, como se aquilo lá fosse uma casa temporária e ela tivesse conhecidos naquele local que pudessem guiar ela e cuidar dela durante um certo período, até o momento em que a verdadeira casa dela chegasse,
que no caso é junto com os Chapéus de Palha. E na despedida deles, o X no braço de cada um levaria a significar que ela é a número 10. X em número romano significa 10 e ela seria a 10ª membro a entrar para o bando dos Chapéus de Palha, formando assim 11 no total, contando com o Luffy. E aí a gente teria 2 lugares faltando caso isso realmente fosse acontecer, caso a gente vá ter os 13, que supostamente é a ordem que foi criada há muito tempo atrás, sobre 4 entrarem a cada mar. Porém aqui nós temos algumas questões. Primeiro, o que iria acontecer caso ela realmente entrasse? Afinal, a partir de agora os inimigos serão cada vez piores e ela vai entrar num momento crucial. Ela precisa de algo. Será que ela vai ingerir alguma Akuma no Mi? Será que ela vai ganhar algum poder diferente? O que vai acontecer a partir do momento que ela entrar para o bando dos Chapéus de Palha? E o conhecimento que ela pode dar é muito grande, e isso é sempre muito importante. Talvez ela consiga guiar eles para o último Road Poneglyph. Talvez uma fruta que referencie Alabasta. Talvez algo aconteceu com os guardiões de lá, e aí por isso exista uma fruta que seja especificamente para ela. Afinal, ela precisa de um power-up para conseguir acompanhar os Chapéus de Palha nesse grande momento em que estamos vivendo. Eu acho então que ela entrar no bando é algo muito crucial para a obra. Eu acho que é importante porque a gente sabe que ela sempre foi considerada um Chapéu de Palha. Ela entrar nesse momento seria dar o momento final da obra nas mãos dela, e que é uma participação de uma personagem que eu acho que é bastante interessante e tem muito a agregar aos Chapéus de Palha, podendo, né, ter um poder novo, uma habilidade nova que faça ela acompanhar eles. E aí então a gente vê um desenvolvimento bacana sobre toda essa situação, sobre a situação dela com os revolucionários, com o Sabo e tudo isso que aconteceu no Reverie. E uma última coisa que eu quero comentar é sobre o possível 12º e 13º Mugiwara que faltam entrar, né? A gente tem essa situação sendo criada, porque a gente sempre teve certeza de que iria ser 13, e se ela realmente entrar, a gente teria um número bastante interessante aí para cumprir. E seguindo a regra que a gente tem, que existe para os padrões de One Piece, é que é um personagem feminino, depois 2 masculinos. Eu acho isso interessante e curioso, principalmente estando indo agora para o arco de Elbaf, que a gente pode ter não só alguém de lá entrando, mas talvez alguém que tenha uma importância e que não seja tão grande assim a ponto de não conseguir entrar no barco. Mas deixa aí nos comentários o que você acha sobre isso. Eu acredito que a gente possa até ter o Smoker entrando pro bando, apesar de ser muito difícil. Diz aí o que você acha. Você gostaria de ver o Smoker no bando do Chapéu de Palha? E eu vou ficando por aqui. Se você gostar, deixa seu like, seu comentário, se inscreve no canal que você me ajuda muito. Não se esqueça também de olhar os links aqui embaixo na descrição que eu vou deixar. E é isso, valeu, falou. Acompanhem a teoria do cara que basicamente montou ela inteira. Vai estar aí embaixo. Valeu, falou, fui!